A gente vai falar agora um pouco dos tipos de LED que vai te ajudar a entender a Colômbia, mas é importante você entender os tipos de LED e aí você vai automaticamente entender a Colômbia, porque só vai diferenciar o tipo mesmo, né? O que a gente tem que entender é que cada chip desse, né, que tem tanto, né, nas Quantum Boards quanto, né, aqueles chips, tipo esse daqui, né, são os chips que a gente chama de COB, né? Então, eles vão ser feitos de diodos, tá? E o que varia, né, de um chip para o outro é justamente a composição desses diodos, né? Ou seja, como que eles são organizados, né? O tipo de elemento que é utilizado para fazer esse diodo e a configuração dele numa placa, né? As Quantum Boards, você vai ter uma configuração de diodos, né, no caso, formado por pequenos microchips, né, colocados, né, em série, né? Quando você coloca ali uma frequência, né, uma corrente específica, né, que geralmente nos diodos vão estar variando ali de 24 a 36 volts, você vai estar fazendo com que ele emita luz, né? O diodo ele vai estar sempre emitindo luz somente naquela frequência de diferença de potencial, de tensão, e ela é bem mais baixa do que um 220 volts. Tá ligado? Porque é um circuito eletrônico, eu tenho outros elementos ali para poder estar atuando. Mas assim, a gente tem dois tipos basicamente: os chips que são constituídos, né, que constituem as QBs e as COBs. A principal diferença das COBs, que é esse tipo de chip aqui, ó, é que os diodos, eles são microdiodos, ou seja, eles são elementos bem pequenininhos, né, um circuito, uma placa de circuito elétrico, eletrônico, né, bem pequena e compacta, onde eu tenho todos os diodos muito próximos um do outro, dando a impressão que é como se fosse um chip só. Sacou? Mas quando você olha, não dá para olhar quando tá ligado, né, velho? Mas se você puder tirar uma foto e olhar, você vai ver que ele tem várias pontinhos, né, que emitem a luz. São vários diodinhos, então é como se fosse chips, vários chips pequenininhos desse daqui, né? Mas eles constituem, e eles são super densos, né? Super próximos um do outro. E aí muda muito a característica do LED, né? Da luz, afinal. Quando você está usando COBs, você acaba emitindo mais calor com os COBs. Por quê? Porque esses diodos estão muito próximos um do outro, né? E eles vão acabar esquentando mais e dando um ponto de emissão também de calor por conta da corrente elétrica intensa que está circulando num ponto muito específico. Eles vão requerer uma dissipação muito boa. Se não tem dissipação boa, ele vai queimar. Tá? Então tem muita gente que adquire esse tipo de diodo aqui na internet e monta seus próprios painéis. Então, se você é o cara que está usando COB, a minha dica para usar COB é, mano, dissipação. Esse cara trabalha com diodos muito perto um do outro, e se você não dissipar ele direito, ele vai queimar. E por que ele queima? Alta temperatura faz com que esse diodo que é micro, rache. Quando ele quebra, né, não passo mais corrente. Como geralmente isso aqui é um circuito, né, que, né, quando corta ali quebrar um diodo é cortar um fio. Cortou um fio, já era. Não funciona. E aí não dá para reparar. Tem que trocar o diodo todo, né? Tem que trocar o chip todo. Essa é a grande... Ô, Tico, mas mesmo assim, em termos de temperatura que ele... Pode falar, Panda, pode falar. Eu brinco que esse daí é que nem aquela luzinha da árvore de Natal. Queima uma lâmpadazinha daquelas, fudeu todo o circuito, entendeu? Exato. Aí, às vezes, a gente ficava uns 3 dias tentando colocar várias luzinhas diferentes para ver se acendia de novo. Nesse caso ali do chip, ele não funciona porque não existe possibilidade de você trabalhar assim mecanicamente, isso de maneira residencial, né? Lógico que numa área técnica até facilita, mas é mais ou menos isso aí. O lance é manter o mais refrigerado possível para ter o mínimo de dano aí no caso do aquecimento. Hoje em dia você só uma coisa, Tico, também em termos de aquecimento, mesmo aquecendo mais esse tipo de chip, ainda é bem menos do que, por exemplo, aquelas HQIs e HPS, né? Exato. Ainda é bem menos, muito menos, e é muito mais eficiente, porque ainda é um circuito eletrônico, tá ligado? Então ele ainda é um circuito que vai estar emitindo, né, frequências mais limpas dentro daquela faixa EPAR que eu falei lá para vocês. Né? Inclusive, eu sou aqui da região sul e para cá geralmente é muito frio.
Então, o que eu tenho o costume de fazer aqui? Eu tenho uma QB rodando direto ali no meu grow também, e também tem uma COB, que esse COB vai trazer um pouco de temperatura a mais para ajudar ali o microclima interno da minha tenda. O espaço, é. É isso que é legal, né? Para cada circunstância ambiental que você vive na tua região, é também um fator para você escolher, né? Uma lâmpada talvez que tenha essa sobreposição de aquecimento ou não, controle. Então, tudo é pensável, né? Isso que é legal. Tudo é pensável, não tem ruim e bom, tá ligado? Tem o que é melhor para o teu ambiente, para o teu cultivo. Você tá num lugar frio, cara, é muito massa você utilizar as COBs como sua fonte luminosa, porque além da faixa EPAR, ela vai estar te entregando também um pouquinho mais de calor, né? E aí você consegue até utilizar o teu próprio painel para poder estar regulando uma temperatura e uma umidade. Então, é bom pensar isso, né? O legal das Quantum Boards, né, com esses chips aí, é que você, com essas placas Quantum Boards, você acaba ganhando uma área de dissipação maior, né? Então, quando você ganha uma área de dissipação maior, você tem uma eficiência maior desse teu microchip, porque ele vai estar concentrando menos calor e ele vai estar sobrevivendo mais. O que o diodo não gosta, mano? Diodo não gosta de alta temperatura, sacou? Então, se você der alta temperatura para ele, como ele é um elemento, né, super compactado ali, um muito perto do outro, quando ele quebra, ele quebrou a passagem de eletricidade, né? E quebrou também a eficiência dele e, cara, quebrou, já era, sacou? Você não tem o que fazer. A Quantum Board, como você tem um negocinho maior ali, né, um microchip, um chip maiorzinho, você até consegue, né, levar numa eletrônica de qualidade, o cara até consegue trocar e botar outro igual, e se ele descobrir qual que é, né, ele vai poder tá fazendo essa troca para você. É uma manutenção que no Brasil ainda é cara, né, mas ainda já é possível encontrar isso daí. Ó, a Joana perguntou Chico, a Joana perguntou aqui, qual o tempo médio de vida com uso constante do COB? O COB ele vai ter um tempo de vida geralmente menor do que os chips Quantum Board por conta dessa história da eficiência de dissipação, né? Mas assim, depende também, tá? A gente utiliza o CLU 048. Ele te entrega ali no datasheet ao mesmo tempo de vida de um chip Quantum Board, porém ele vai requerer uma boa dissipação. Então, um bom alumínio, uma dissipação ativa também para ele poder estar perdendo calor. Diferente das QBs que vai precisar de um dissipador menos eficiente, né, para poder estar fazendo a sua dissipação. Porém, você tem uma média variar. de horas vida, sim, Chico? Tanto da QB quanto da COB. Peraí, deixa eu falar essa. Citizen 048, CLU 048, COB, né? Que são Citizen. Cara, 50 mil horas. É o mesmo de uma Quantum Board da Samsung. Igual. Por isso que a gente trabalha com ele. Porque eu monto os blends e aí esses blends vão com os dois tipos para te entregar o máximo de qualidade, né? Então, o melhor de um e o melhor do outro num único painel, né? Porém, a gente tem outros modelos que é tipo esse IXO, que ele vai te entregar 20 mil horas, tá ligado? Então, varia bastante por conta da qualidade, a qualidade do diodo, desse elementinho que está feito lá dentro. E vale lembrar uma diferença desse aqui para esse COB que a gente trabalha nas Colômbias, é que esse aqui, por exemplo, ele não precisa de um drive para ligar. Os COBs, as QBs, eles já precisam de um drive, e isso também vai influenciar na durabilidade desse chip, desse diodo. E muito. Por quê? Porque a eletricidade que chega na nossa casa é uma onda, tá ligado? Ela chega em formato de onda que tem uma variação ali. E ela tem uma frequência. E essa frequência, ela não é limpa, ou seja, ela não está toda hora na mesma frequência. Como a gente tem uma fiação que não é muito eficiente, pega chuva, sol e dependendo ali do ponto da sua casa, ela pode dar uma variada. O driver, né, esse elemento driver serve justamente para limpar a energia e deixar ela o mais limpo possível. Então, ela vai fazer com que aquele trabalhe de maneira estabilizadíssima, assim. Então, o driver ele é importante. Por isso que um bom driver é uma das coisas importantes de você ver se a sua Quantum Board tem. Porque não adianta ter o chip da Samsung e um driver, né,
peba, porque não vai limpar a energia e ele não vai durar tanto. Então, essa história do tempo de vida vai ser sempre driver mais tipo de chip. Só que as AXO, que são esse modelinho aqui, o driver é desse tamanhozinho aqui. Isso aqui é o driver dela. Já tá nela. Já está embutido, é um componente eletrônico embutido dentro dela. Então, ele não aguenta tanta pancada. Quando ele não consegue limpar a eletricidade, né, limpar essa onda, né, elétrica, ele queima o diodo e aí, perdeu. Foi aquilo que nossa consultora Lígia falou aqui, ó, só para complementar, esse efeito destrutivo devido ao calor em circuitos elétricos é o efeito Joule. Exato. Perfeito. E aí essa questão da durabilidade é aquilo que eu até falei antes, né, Natural? Ela vai ser um jogo ali, por isso que vai além do datasheet, vai além do chip, olha também se aquele chip, aquele LED, aquele COB que você está comprando, se ele tem uma dissipação maneira, como é que a galera está dissipando esse calor dele, tem dissipação ativa, tem dissipação passiva, tem um driver bom, tem um driver com eficiência boa, são coisas para se olhar também além de datasheet. O driver, galera, vai escolher um driver aí para sua, né, ver se o driver da sua Quantum Board é bom, olha para a eficiência dele, e aí a eficiência tem que estar no mínimo a 97% de eficiência, ou seja, ele tem que limpar essa onda, tá ligado? Ele tem que limpar ela em 97% do tempo para ele ser considerado bom. Menos que isso, ele já não é um driver muito legal, ou seja, vai interferir no tempo de vida, né, da sua lâmpada, né? Com certeza. É isso.